suas gengivas começam a sangrar. A sua pele começa a ter uns fenômenos como se fossem umas urticárias. Sua pele fica toda machucada. Seus dentes parecem que vão cair de tão afetada que a sua gengiva tá. Você literalmente começa a cuspir sangue. Você começa a ter arritmias cardíacas e dor de cabeça. Inclusive, você começa a ter algumas confusões mentais. Eu estou descrevendo a vida de um marujo do século XIV ou de alguém vivendo num dos países mais ricos do mundo hoje em dia. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia e hoje a gente vai falar de escorbuto. Escorbuto é uma doença que é causada pela falta de vitamina C. E aqui a gente precisa explicar uma coisa muito importante. O nosso corpo, que era para ser perfeito, de acordo com alguns, não produz vitamina C. Diferente do corpo da maioria dos mamíferos. Então, outros organismos produzem vitamina C. O corpo produz vitamina C. Então, se você pegar, por exemplo, o seu gato, seu cachorro que moram aí na sua casa, eles não precisam consumir vitamina C. O corpo deles tem essa capacidade. Mas no nosso corpo, e no corpo de alguns outros mamíferos, essa capacidade se perdeu. O gene está quebrado. Então a gente não consegue produzir a nossa própria vitamina C. A vitamina C que a gente consome, que a gente consegue, ela geralmente, ou ela deve vir do alimento que a gente come. Geralmente deve vir de frutas e verduras cruas, principalmente, que a gente come, que a gente comia na natureza. Então, para você ter a quantidade correta de vitamina C no seu organismo, você não precisa tomar cápsula nenhuma, você não precisa tomar nada efervescente, você não precisa repor vitamina C. O que você precisa é comer. Comer de maneira saudável, comer fruta, se alimentar bem. E por que a gente descreve escorbuto no contexto das grandes navegações europeias e de alguns outros momentos da história? Porque uma dificuldade que você começa a ter quando você começa a navegar para os lugares muito distantes é em relação ao alimento. Então, quando começa o processo das navegações, eles começam a transportar para fazer essas viagens, principalmente alimentos dessecados, carne seca, pão. E o que nesses primeiros momentos, os europeus descrevem é o escorbuto, é essa doença causada por essa má alimentação. Então, olha que interessante, você se coloca numa situação extrema em que você está isolado de toda a fonte de alimento e se você não levar o alimento certo, seu corpo começa a falhar, ele começa a não funcionar direito porque a vitamina C é importante para vários processos celulares. E o resultado disso são esses sintomas que eu descrevi no começo do vídeo. Tá bom, Emílio? Mas depois que a gente descobre isso, depois que os próprios marinheiros descobrem isso, eles começam a suplementar a alimentação. Eles começam a se alimentar com diferentes tipos de alimentos, geram-se maneiras de fazer isso e aí você resolve o problema do escorbuto. Então isso é um problema fácil de resolver, afinal de contas seria só você comer. Até que agora, deixa eu ver o ano direitinho aqui, em 2024, um paciente, aqui eu vou mostrar imagens desse paciente, ele chega a um hospital na Austrália com esses sintomas aqui, tá? Então, se vocês olharem a pele dele, ele é um paciente de mais de 50 anos, e se vocês olharem, a pele dele tá com essas manchas. Ele tá todo manchado, ele tem, isso aqui é um tipo de inflamação na pele, e ele apresenta essas manchas. E os médicos, inicialmente, eles ficam em dúvida em relação ao que ele tem, certo? Então, ninguém sabe direito o que esse paciente tem de doença. A hora que eles fazem os exames de sangue, eles percebem que a contagem de células dele está baixa.
Ele tem problemas de... Ele sangra demais, ele não, o sangue dele não coagula de maneira correta. Ele está com dificuldade para engolir e ele tem fraqueza. Então ele apresenta essa série de sintomas e aí os médicos começam a fazer várias análises para ver se ele não tem doenças mais esperadas no século XXI. Então vão fazer análise para ver se ele está com câncer, a análise para ver se ele tem algum outro problema no organismo, até que um desses médicos resolve fazer uma análise de vitaminas no sangue dele e eles descobrem que os parâmetros vitamínicos dele estão extremamente baixos, inclusive em relação à vitamina C. Então, olha que interessante. A gente começa a ver novamente, a gente começa mais uma vez, que a gente já falou isso de sarampo e de outras doenças, a gente percebe o ressurgimento de algo que não era para acontecer. Então, como em 2024, olha que maluquice, como em 2024, a gente está vendo um caso de escorbuto, de uma doença causada por um déficit de vitamina C, que seria facilmente resolvido com uma alimentação mínima. E daí depois a gente vai para um segundo momento, que é como você trata isso. Então o tratamento disso é extremamente simples. Se você está com déficit vitamínico, você repõe essas vitaminas. Então a gente já disse isso aqui no Blá Blá. Quem tem que tomar vitamina na forma de cápsula? Quem está com déficit vitamínico. Se você não tem escorbuto, você não precisa tomar vitamina C. É literalmente isso, tá? Então se o seu nível de vitamina C tá bom, você não precisa tomar vitamina C. Você não precisa repor essas vitaminas. Então qual foi o tratamento? Ele tomou um multivitamínico. Além disso, ele também recebeu auxílio para comprar alimento e isso resolveu o problema dele de escorbuto. Pô, Emílio, é uma história interessante, mas por que ela é relevante no contexto que a gente está estudando? Porque a gente está falando de um dos países mais ricos do mundo. A gente está falando de um país que tem alguns dos maiores índices de IDH e de outras medidas do mundo. E o que a gente consegue perceber quando essa história foi analisada a fundo é que essa pessoa ficou nessa situação porque ela não tem dinheiro para comprar comida. Se a gente olhar esse contexto ganha contornos bizarros. Porque a gente não está falando de um país como o nosso, a princípio. Que a gente sempre, com a nossa síndrome de vira-lata, coloca, não, os desertos alimentares acontecem no Brasil. A fome acontece no Brasil. As pessoas que se alimentam só de ultraprocessados acontecem no Brasil. Não, a gente está falando da Austrália. A gente está falando do lugar que parte dos brasileiros quer fugir para. A gente está falando daquele lugar em que as pessoas querem chegar para ter uma vida melhor. E a gente não está falando nem do imigrante. A gente está falando de um australiano que tem uma doença por uma falta de vitamina causada pelo fato de que ele não consegue comprar comida. E a gente sabe muito bem que não é por falta de comida. Então, a desigualdade social não é uma exclusividade dos países do sul global. A desigualdade social é um mal que está se espalhando pelo mundo inteiro. Quando a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando a gente olha para o que está acontecendo em parte da Europa, quando a gente olha para o que está acontecendo na Austrália, a gente consegue perceber que eles também têm problemas. Que a gente também tem numa escala um pouco maior. Então, olha que incrível como o mundo está quebrado. Se até nos lugares que a gente considera bons, os dentes das pessoas estão caindo por falta de vitamina C, você que está assistindo o vídeo tem que olhar e se preocupar. E entender que a gente pode ser, a gente deve ser, a gente tem que ser melhor do que isso.
E isso pode ter consequências que a gente nem está vendo. Então, se a subnutrição chegou numa pessoa de 50 anos, a subnutrição também está nas crianças, a subnutrição também está nas outras faixas. A subnutrição vai ter consequências a curto prazo, que você resolve com uma cápsula efervescente de vitamina C, e a longo prazo, porque a gente não consegue nem medir o efeito disso na sociedade que a gente está formando agora. Então a gente fala da volta de sarampo por falta de vacina, a gente fala da volta de tuberculose por falta de tratamento correto contra a bactéria, e a gente fala de volta de escorbuto porque as pessoas não estão comendo mais. Então olha que foda. Mas tem uma camadinha a mais ainda. Essa pessoa tinha sobrepeso. Essa pessoa se submeteu há alguns anos à bariátrica. Ela não passa fome no sentido de falta de comida na barriga. Ela passa fome no sentido de falta de um alimento de qualidade na barriga. Não é sobre mastigar e encher o estômago. É sobre comer o que o seu corpo precisa para ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Era essa história que eu queria contar para vocês. Muito obrigado se você acompanha o Blabla. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Falou, valeu e tchau!